História essa de que o Thiago Marques poderia ser um alvo do Remo para a Série B do Campeonato Brasileiro, jogador que vive uma fase bem interessante nessa atual temporada com a camisa do CSA. Para você ter ideia, dos últimos 5 jogos ele marcou 2 gols e tem ajudado o clube numa boa campanha da Copa do Brasil até aqui. Será que o Remo buscaria mais um jogador para a camisa 9 depois das contratações, né, do Davó, tendo o Viseu como reserva? Vou mostrar também aqui outras 3 opções no vídeo. Uns que seriam bons reservas, os outros que chegariam com status de titular para a sequência da atual temporada. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Balecar do Fute. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca no YouTube, que é de 70 mil inscritos. Lembrando que assim que chegarmos, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do seu clube do coração. Então, para você não perder nada, já se inscreva, ative aqui as notificações e bora aqui para mais um vídeo, beleza? Então surgiu essa especulação nas redes sociais de que o Thiago Marques interessaria ao Remo para o decorrer dessa temporada, jogador que tem contrato só até o final desse ano com o CSA, onde vive uma fase muito boa desde a temporada passada, né? Se a gente for analisar, ele já tinha somado em 2024 34 jogos e 18 gols. E aí nesse ano então, soma 16 gols em 35 jogos, um desempenho parecido, né? Ainda assim muito interessante, e na Série C conseguiu se recuperar, assim como o CSA, né, voltando a vencer recentemente. Ele marcou 3 gols seguidos, não marcou contra o Vasco e Botafogo no jogo do Vasco na Copa do Brasil. Então 5 gols na Série C, 3 gols na Copa do Brasil, e aí o restante foi na Copa do Nordeste e no Campeonato Alagoano, né? Então o Thiago Marques realmente uma fase bem interessante, ajudou a classificar aqui com um gol contra o Grêmio na volta, que garantiu aí o CSA nas oitavas da Copa do Brasil, e tem um histórico interessante, né, com boas passagens também no Juventude, na Ferroviária, no futebol lá da Coreia do Sul. E apesar de ter 37 anos, não vejo que está próximo de aposentar ou algo nesse sentido. Vale lembrar também que ele tem 2 características marcantes, que é a altura, né, 1,93 m, então muito mais no jogo aéreo, até diferente do que são as opções atuais do Remo, né, o Viseu e o Davó. Eu vejo que é muito mais com a bola no chão mesmo. O Thiago Marques muito mais aéreo, né? Se precisar dele para voltar, fazer uma tabela, por exemplo, não é aquele tipo de jogador ideal, muito mais de receber dentro da área. Não que isso seja ruim, vai depender muito da característica do treinador e dos jogadores que vai ter no elenco. A grande questão que eu vejo nele é o seguinte: o próprio CSA já recebeu propostas para negociar alguns dos jogadores nessa atual temporada, como por exemplo o lateral esquerdo Enzo, que tem 23 anos de idade, já recebeu proposta de mais de 4 milhões, por exemplo, do Grêmio, e tem o Fortaleza como mais um interessado, e mesmo assim não quis liberar o jogador, que tem contrato longo. Thiago Marques só até o final do ano, ainda assim eu não vejo que liberaria ele, mesmo com uma compensação financeira, por conta dos objetivos que o clube tem. Nessa quinta-feira, quinta ou quarta, né, vai ter o jogo da volta contra o Vasco. Pode ser que classifique, chegue numas quartas de finais, garanta alguns milhões. O CSA também está na semifinal da Copa do Nordeste, pode, por que não, né, conquistar um título e subir de volta à Série B, que é o principal objetivo do ano, né? Tá na Série C aí, começou muito bem, teve uma oscilação e voltou a vencer depois de 4 jogos, com uma mudança no comando técnico, né? Então, sinceramente, eu acho que muito pouco provável de pensar nessa contratação para esse meio da temporada atual, né? Porque o CSA não que tem uma condição financeira, meu Deus, sensacional, mas já ganhou muito mais na Copa do Brasil do que tinha a expectativa de orçamento, né, para a temporada. Então não vai ter necessidade de liberar o Thiago Marques agora. Tá aqui a nota média dele também no campeonato, na Copa do Brasil, né? Tem um desempenho até aqui de 5 jogos e 3 gols marcados. Na Série C também, nota média 6,91, 13 partidas, 9 como titular, 5 gols e nenhuma assistência. E você já tinha ouvido falar a respeito do jogador? Aceitaria no Remo? Lembrando, né, que ainda não houve uma procura oficial ou algo nesse sentido. Bom, e aí tem um outro nome aqui que eu acho que seria uma boa também, que é o Raniel, né, que ainda não renovou seu contrato lá na Tailândia. A temporada por lá já vai começar e ainda não teve uma definição do seu futuro depois de uma boa temporada, né, 18 gols em 36 jogos. Acho que sem dúvida seria uma baita opção para a Série B. Eu não vejo o Remo contratando mais um centroavante se o Matheus Davó já chegou, né, vai ficar até o final do ano, mas se o Viseu continuar. Porque se o Felipe Viseu sair, aí você tem uma economia na posição e uma economia na folha salarial, né, dá uma aliviada. E aí você consegue contratar um jogador, seja o Raniel, que aí chegaria para ser titular, ou algumas outras opções que, igual eu falei, poderia ser uma composição no elenco, no lugar do Viseu, que não tem conseguido agregar tanto nessa temporada. O Raniel, que a última passagem dele no Brasil foi na Série B, pelo Vasco em 2022, foi bem, ajudou o Vasco a subir, apesar de um desempenho ruim, né, na reta final do Brasileirão. Foram 16 gols na temporada, 10 apenas na Série B
em 31 partidas, não vinha de uma fase tão boa no Brasil, né? Desde 2018 ele ficou rodando, 2019 um ano ruim pelo Cruzeiro, São Paulo, Santos, e aí no Vasco conseguiu reencontrar o futebol, ainda passou na segunda divisão da China, né? Em 2023, passou também nos Emirados Árabes, até voltar para o futebol aqui da Ásia, né? E aí foi muito bem lá na Tailândia. Eu acho que é um bom jogador, não ficaria surpreso de um futuro não tão distante ele voltar para o Brasil e ter um bom desempenho, né? Seja na Série B, na Série A. Acho que é um baita atleta, destro, 1,81, com características mais parecidas do atual elenco, né? Mais baixo, vai ter uma boa movimentação, não é tanto assim do jogo aéreo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Igual eu falei, esse aqui seria uma opção para chegar e ser titular. Agora, se for para sair o Viseu, o Matheus Lavó vai ser mantido como titular, aí teria outras opções que poderia compor o elenco, né? Não são nomes de brilhar os olhos, meu Deus, mas que seriam bem mais viáveis do que o Raniel ou o Thiago Marques. O primeiro é o Lincoln, acho que vocês vão lembrar dele, 24 anos, está atualmente no Atlético, na Série B também, onde tem 6 jogos e 2 gols marcados na Série B. A questão é, ele não entra desde o dia 12 de maio e foi relacionado no último jogo, no dia 17 de maio, né? Então ele só fez 6 partidas na Série B, o que permitiria ele mudar de clube e ser contratado pelo Remo, né? Características parecidas também com o Raniel, de mais movimentação, 1,80 m, destro, tem só 24 anos e pertence a um clube lá da Áustria, né? Que emprestou ele para o Atlético nessa temporada, que nem são tão números ruins não, viu? Se você for somar, 16 jogos, 5 gols e mais 3 assistências. Ele que tinha passado pelo Cruzeiro também em 2022, naquela ocasião ajudou o time a subir, né? 9 jogos, 1 gol e 2 assistências. Não foi uma passagem horrível pelo Cruzeiro, mas como o Cruzeiro tinha o Edu, né? Acabou que o Lincoln aqui ficava como reserva e entrava muito pouco. Ainda passou também no Vissel Kobe do Japão, 10 jogos, 4 gols. Se você for ver a média de gol dele, nem é tão ruim assim, não é tão baixa, né? Igual 16 jogos e 8 participações no Atlético, não é um desempenho terrível. No Vissel Kobe, 10 jogos, 4 gols e 2 assistências, não é um desempenho terrível, mas ele não tem sequência, o que aí você fica com o pé atrás de qual Lincoln que você vai estar contratando, né? Mas, como eu falei, não acho ele tão diferente assim do Viseu, então eu preferia ficar com o Viseu mesmo para o resto da temporada do que contratar mais uma aposta que, na minha opinião, não iria ter certeza, né, de que vai resolver os problemas. É igual eu falei, eu acho que o Remo deu bobeira no mercado, porque estava o Léo Gamalho aí à disposição, foi para o Botafogo de São Paulo, eu acho que era um nome que chegaria com peso para ser titular, no lugar, por exemplo, do Matheus Lavó, né? Antes de contratar ele, iria atrás do Léo Gamalho para ser a primeira opção no mercado. Mais um jovem também é o Gabriel Silva, 23 anos, pertence aí ao Santa Clara do futebol português, onde joga a primeira divisão de Portugal. Deixa eu ver nessa. Santa Clara jogou a primeira e agora foi rebaixado para a segunda, né? Então, talvez para o Santa Clara compensaria eles. Ah, não, rebaixado não, né? Quem caiu? Acabei esquecendo agora. Porque a Santa Clara nesse ano tá, caramba, na pré-classificação para a Conference League. Rapaz, eu não fazia ideia. Hoje, inclusive, ele já marcou um gol aqui contra um clube que agora que é difícil de saber, né, de onde que é, 2 jogos e um gol, contrato até 2027. É claro, um jogador que está surgindo aí com muito potencial, pode jogar de atacante, de ponta esquerda e centralizado também. Não é um nome fácil, né, mas talvez conseguir um empréstimo, uma contratação seria um nome bem interessante. Ele marcou um gol contra esse clube aqui lá da Croácia, temporada passada de 37 jogos, 7 gols e 4 assistências, tinha sido emprestado, né, pelo Palmeiras ao Santa Clara, onde o Santa Clara acabou comprando ele há 2 anos por 1 milhão e 500 mil euros, né, então quase 6 milhões de reais. Acabou que ele teve um desempenho interessante e eu ficaria de olho também, além do Gabriel Silva aqui e tudo mais, algumas opções igual do Palmeiras, do Flamengo, que tem uma boa base e você vê que esses clubes emprestam muitos jogadores para o futebol português. É claro, tem um potencial de valorização lá e tal, é muito melhor você emprestar esse jogador, emprestar não, né? Ceder e ficar com um percentual de uma venda futura ou uma cláusula de compra de alguns milhões de reais, do que você ceder ele para o Vasco, por exemplo, pro Botafogo, para o Grêmio, que aí você vai ver esse cara surgindo aqui no Brasil e a torcida vai pensar, pô, por que não teve espaço aqui no Flamengo, no Palmeiras, né? Então, já até citei aqui alguns outros atletas do próprio Palmeiras que poderia ser uma situação parecida, chegar por empréstimo e ter um destaque maior no Remo. Um exemplo, né? Tá buscando um zagueiro. Teve um que recentemente foi também para o futebol português, que é o zagueiro Naves, né? 23 anos, uma situação bem parecida. Você concorda comigo? Discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vai estar também aparecendo para vocês outras sugestões de conteúdos aqui na tela final. Eu e meu irmão Guilherme, que nós fazemos diversas notícias e atualizações para vocês e nos vemos aqui então numa próxima. Valeu, galera!